Uma das definições mais usadas em matemática é a chamada definição de raiz ou zero de uma função. Para entendê-las de uma maneira suave, viaja comigo. O nome deste conteúdo é raiz de uma função ou zero de uma função. Portanto, veja que há dois nomes para a mesma coisa. Antes de eu apresentar a definição do que é a raiz de uma função, eu vou apresentar um exercício introdutório para que a definição da raiz de uma função fique mais simples. Bom, olhe para esta equação aqui e me diga qual é o valor que eu devo trocar a x para que o y se torne zero. Quanto é este x para o y ser zero? A resposta é 4. Caso você não consiga fazer de cabeça, você simplesmente pode pegar a equação e trocar o y por zero, porque o que você quer é exatamente que o y seja zero. Fazendo isso, ficamos com 0 é igual a 2x menos 8, e agora é só resolver essa equação. 8 é igual a 2x, divida o 8 pelo 2, 8 dividido por 2 é igual a x, isso implica x igual a 4. Veja então que há dois caminhos. Para eu saber qual é o valor de x que torna o y zero, você pode fazer apenas mentalmente ou escrever as contas. Foi o que eu fiz aqui. Item B. No item B, vamos lembrar que o f de x ele é a mesma coisa que y. Então, podemos trocar o f de x por y. Dessa forma, a equação pode ficar assim, y é igual a menos 3x menos 81. Reparem que eu troquei o f de x por y. Agora pense, qual é o valor que eu devo trocar a x para o y se tornar zero? A resposta é menos 27. Porque menos 3 vezes menos 27 vai dar mais 81, menos 81 dá zero. Caso você não consiga fazer de cabeça, é só você pegar a equação e trocar o y por zero, porque é isso que queremos, né? Queremos que o y seja zero. Aí você fica com essa equação aqui, basta resolvê-la. 3x é igual a menos 81, x é igual a menos 81 dividido por 3, ou seja, x é igual a menos 27. Mais uma vez, você pode pensar, você pode resolver a questão aqui apenas na sua mente, ou você pode desenvolver todas as contas escrevendo elas aqui, né? Foi o que eu fiz. Desenvolva em sua mente ou escreva. Vamos para agora sim, já conseguimos entender qual é a definição de raiz de uma função. Vamos supor que eu tenho uma função em que as variáveis são reais. Então, eu não vou ter aqui raiz de menos 9, por exemplo, né? Porque isso não é um número real. Então, vamos pensar que as variáveis são x, y. A raiz de uma função é o valor de x que faz com que o y seja igual a zero. Fazendo uma representação aqui em forma de diagrama, para que você mentalize com mais facilidade, seria isso aqui, Se x é a raiz da função, então o correspondente y vai ter que ser igual a zero. Tranquilo? Alguns detalhes. Veja que na atividade anterior, nessa daqui, no fundo, este número 4 e o menos 27 eram a raiz da função. A raiz dessa função aqui era 4 e da raiz do item B, da função do item B, era menos 27. Porque a raiz é o valor de x que torna o y zero. Segundo detalhe. Às vezes, ao invés de a gente falar raiz, a gente fala zero da função. Inclusive, esse nome, né, o zero da função, é um nome mais sugestivo, né?
porque o zero da função é o valor de x que zera a função, que faz com que o y seja zero. Um outro detalhe, nessa questão número 1, o item A só tinha uma raiz, que era o 4. O item B também só tinha uma raiz. Mas há algumas funções que têm mais de uma raiz, como, por exemplo, algumas funções de segundo grau. E há outras que não têm raiz. Isso a gente vai ver nos exercícios mais para frente, tá? Então é possível que uma função tenha uma raiz ou mais de uma, pode ser 2, 3, 30, enfim, mais de uma, ou até nenhuma. E notem ainda que, em termos de método de resolução de exercício, nós temos dois caminhos. Você pode fazer o cálculo mental, pensando apenas e não escrevendo qual é o valor de x que torna o y zero, apenas em sua mente, ou você escreve as contas. Foi o que a gente fez aqui, né? Escreve as contas do seguinte jeito. Você faz o y zero e resolve a equação com o y valendo zero. Nos próximos vídeos, exercícios. Não esqueça, o poder é de você.